Apocalipse capítulo 3, verso 14 até o verso 22. E como eu havia dito, hoje então, se Deus permitir, é nosso desejo encerrar o estudo não só nesta carta, mas vamos deixar por um tempo o livro de Apocalipse e vamos continuar com a doutrina da igreja. Enquanto estivermos na doutrina da igreja, eu estarei orando sobre voltar ao livro de Apocalipse e dar sequência versículo por versículo, ou se vamos à carta de Romanos, versículo por versículo, ou outro livro da Bíblia. O Senhor vai nos dirigir com certeza. Aleluia. Antes de nós lermos, eu quero aproveitar para mandar um beijo lá para o presbítero Clóvis, a irmã Elizabeth, sua esposa, também minha irmã, que nos receberam nesses dias. E lá na casa deles participamos dos cultos aqui com vocês. Então, louvar a Deus por eles, que sempre nos recebem com muita alegria e estão sempre ligadinho com a gente, participando dos nossos cultos. Então, eu queria aproveitar para mandar um beijo para eles no coração. Dito isto, vamos estudar a igreja de Laodiceia, a igreja dos que querem Jesus, mas não querem a igreja dele. Laodiceia, a igreja dos que querem Jesus, mas não querem a igreja dele. São os laodicenses de 2021. Será que é possível alguém querer Jesus, mas não querer nada com a igreja dele? Será que é possível alguém querer Jesus e não querer compromisso com a igreja dele? Será que é possível? Olha, essa praga está se espalhando que nem inso. A quantidade de Jesus que quer Jesus, a quantidade de gente, que quer Jesus, mas não quer compromisso com a igreja dele. Pode ter certeza que não vai dar certo, porque Jesus e a sua igreja são inseparáveis. Não tem como ter a igreja de Jesus sem ele, e não tem como ter ele sem a sua igreja. Estão totalmente ligados. Vamos à leitura do texto. A partir do verso 14, a palavra de Deus diz: e ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente, tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez. E que unjas os olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Querido e bondoso Pai, receba outra vez a nossa gratidão, porque a gente não se cansa de te agradecer. Tua palavra diz que não é para a gente esquecer de nenhum dos teus benefícios. Se a gente passar o dia dizendo graças a Deus,
não vai superar a quantidade de benefícios que o Senhor já fez por nós. Somos devedores. Somos devedores, Pai. Por isso nós celebramos a obra tão maravilhosa do Senhor na nossa vida e na igreja de Jesus. Querido Pai, eu quero te agradecer pelas pessoas que trabalham na logística do culto. Pessoas que chegam primeiro, chegam muito antes que a maioria. Pessoas que zelam pela limpeza do templo. Pessoas que zelam pelo som, pela transmissão em áudio e vídeo. Pelas pessoas que zelam pela música na tua casa, o cântico. As pessoas que zelam pela recepção. Enfim, Deus, há muita gente que trabalha. E muitos deles nem aparecem, não aparecem no YouTube, não aparecem no Face, mas os teus olhos contemplam a todos. Dos teus olhos nada escapa. E eu quero te agradecer pelos irmãos e irmãs que mesmo não aparecendo, eles não se importam. A alegria deles é fazer o melhor. A alegria deles é fazer com excelência, como se eles estivessem fazendo diretamente para ti. Recompensa esses irmãos anônimos e cada vez mais eles possam fazer esse trabalho com amor e alegria. Pai, nós te adoramos por todo o teu povo, que mais uma vez vai ouvir a tua palavra. Obrigado por aqueles que vão ouvir através da rádio web. Deus, pedimos que o Senhor abençoe a transmissão e que até o fim, mais uma vez, dê tudo certo para a honra e a glória do teu santo nome. Nos ajuda a falar a tua palavra na direção do teu Espírito e que o povo mais uma vez possa entender que o timbre de voz, o jeito de ser e pregar é do Paulo Inácio, mas a palavra é tua, a obra é tua, o poder é teu, a glória te pertence. É o Senhor que salva, é o Senhor que cura, é o Senhor que batiza com o Espírito Santo, é o Senhor que dá dons à igreja, é o Senhor, é o Senhor, é o Senhor. Nós somos vaso de barro para que o poder e a excelência esteja no tesouro que está dentro do vaso. E o tesouro é Cristo Jesus. E nós te louvamos, Pai, pela certeza da tua ajuda e da tua unção. Amém. Obrigado, meus irmãos, por favor, sentados. Aleluia. Então vamos estudar parte 4, a igreja de Laodiceia, hoje partindo para o encerramento. Estudar sobre a igreja de Laodiceia é aprender sobre as misericórdias do Senhor. Mesmo a uma igreja desviada como Laodiceia, Cristo revela sua compaixão e sua vontade de salvar e perdoar. Ao aconselhar com tanto amor e revelar a real condição da igreja de forma tão contundente e precisa, Jesus só quer o conserto, o arrependimento, a mudança de vida dos irmãos. Portanto, louvado seja Deus pela sua misericórdia, porque como nós ouvimos recentemente em uma pregação, o nosso Deus não tem prazer na morte do ímpio. Ele tem prazer em que as pessoas se convertam, se arrependam, tenham conhecimento da verdade e se voltem para Ele enquanto é dia. Porque a noite virá. E a noite aqui pode simbolizar a morte. Depois da morte, ninguém muda a situação. Ou a gente morre salvo,
ou a gente morre perdido. Depois da morte é impossível mudar a condição. Portanto, precisamos viver e morrer salvos. Esta é a vontade de Deus. Vamos ao versículo 19. Hoje nós vamos estudar 19, 20, 21 e 22. São 4 versículos para a gente fazer então o fechamento do estudo das cartas às 7 igrejas. O versículo 19 então começa com essa declaração importante. O Senhor diz: eu repreendo e castigo. O Senhor repreende e castiga. A gente precisa entender isto. O Senhor repreende e castiga. Nós temos que ter cuidado com esse evangelho barato, superficial, artificial, meia boca que está sendo pregado por aí. Um evangelho que só fala do amor de Deus. Então, por causa do amor de Deus, segundo esse evangelho, Deus tolera tudo. Mas não é este Deus que é apresentado na Bíblia Sagrada. Nós conhecemos na Bíblia Sagrada um Deus, sim, que é amor, mas o seu amor se mistura com a sua justiça, com a sua verdade, com a sua retidão, e ele não tolera tudo, não, senhores. Não. Ele não tolera o pecado. Ele odeia o pecado. E ele é um Deus que age com bondade, mas também com severidade. O nosso Deus age com bondade, mas também age com severidade. Então o nosso Deus repreende e castiga. Agora, o que é bom saber é a continuação do que está escrito. Eu repreendo e castigo a quem? Ei, eu repreendo e castigo a quem? Esta é uma referência à igreja. À igreja. Porque todos que fazem parte do seu rebanho, da sua família, do seu edifício, da sua lavoura, todos que fazem parte da sua igreja, por ele são amados. Então eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Com o coração de um pai bondoso, que aplica a disciplina. O Senhor aplica a disciplina. Vamos confirmar isto lendo o clássico texto de Hebreus, capítulo 12, a partir do verso 5. Hebreus capítulo 12, a partir do verso 5, nós temos aqui o texto clássico que revela o Deus que disciplina. Portanto, nosso pastor tem vara e cajado. Você quer um pastor sem vara e cajado? Tem. Está assim por aí. Ele vai te levar para o buraco quente. Ele vai contigo para o lago de fogo e enxofre. Está assim de pastor por aí sem vara e cajado. Uns frouxos, uns mercenários, uns boca mole. Não tem coragem de pregar a verdade, porque não vivem a verdade. Então são pastores sem cajado e sem vara. Mas louvado seja o nome do Senhor, porque o nosso sumo pastor, ele tem vara e cajado. E para os pastores que ele chama, não os enfiados,
não os mercenários. Os que ele chama, ele dá o que ele tem. O que ele tem? Ele tem vara e cajado. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ler isso na Bíblia, Hebreus 12, a partir do verso 5. Está escrito: e já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como... Ei, isso aqui é importante. Como filhos. Então está escrito: filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige. O que o Senhor faz? Repreende e corrige. O que o Senhor faz? Lá no texto é castigo e repreendo. Repreendo e castigo. Mesma coisa. Corrige, repreende. Versículo 6. Porque o Senhor corrige. Corrige o quê? O que ama. E ele... Está escrito que ele açoita. O nosso Jesus tem soiteira. O meu tem. Pergunta para quem está do seu lado: o seu Jesus açoita? Porque tem uns Jesus aí que eu vou te contar. Uns Jesus cabeludo, de olho azul, holidiano, rosto, um rostinho de menina, parece uma menininha, né? Não tem uma espinha, não tem uma ruga. Tem uns Jesusinho por aí que só love. Só love. Não tem com ele, não tem açoite. Não tem correção, ele não repreende. É um Jesus fofinho. Jesus fofinho, light, bem light. Tem por aí, mas não é o que eu estou lendo aqui. O Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por... Porque tem gente que não quer correção. Tem gente que não quer repreensão. Tem gente que quer andar do seu jeito. Tem os laudicenses, que acham que não tem falta de nada, que são ricos, que estão com toda a bola. Então eles não aceitam correção, eles não aceitam repreensão, eles não aceitam o açoite. Já vamos ver quem eles são. Eu já adianto que eles não são filhos. Quem é que é corrigido? Os. Quem é que é açoitado? Os. Quem são os repreendidos? 7. Se suportais a correção, Deus vos trata como? Porque que filho há quem o pai não corrija? Mas, se estais sem disciplina, diga disciplina. Na igreja de Jesus tem? Na igreja dos homens não tem disciplina. Porque na igreja dos homens a filosofia é a seguinte: você trazendo dinheiro aqui, você vive do jeito que você quiser. Eu não quero saber se você vai em boate, se você fuma, se você bebe, se você é cachaceiro, caloteiro, mulherengo. Não quero saber da sua vida. Só traz o dinheirinho aqui, vai. A igreja dos homens. Na igreja de Jesus, o dinheiro é secundário. Na igreja de Jesus, ele quer novo nascimento. Ele quer transformação. Ele quer que o mentiroso vire verdadeiro, o caloteiro vire fiel, o adúltero vire fiel, aquele que vive com a vida toda enrolada, ele quer desenrolar e dar vida nova. Amém?
Mas se estáis sem disciplina, da qual fostes feitos participantes, olha só, sois então... Ei, tem outra versão para bastardo? Alguém conhece outra expressão do que bastardo? O que é bastardo, hein? O que é bastardo? Você sabia que bastardo é refúgio? Refúgio. São refúgio. São bastardos. Versículo 9. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, os filhos naturais, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiram como bem lhes parecia, os pais naturais. Mas este, o Pai espiritual, para nosso proveito, para sermos participantes do quê? Ei, para sermos participantes do quê? Para mim ser santo como Deus quer que eu seja, eu preciso de, vamos lá, repreensão, correção e açoite. Para mim andar no caminho da santidade, eu preciso de correção, repreensão e açoite. Quantos podem dizer amém? Não é o seu tudo, não é R$1.000. Você dá R$1.000, eu te entrego uma chave da santidade, eu te entrego uma pulseira da santidade, eu te entrego uma fronha da santidade, eu te entrego um lençol da santidade, eu te entrego um molinho de sal da santidade, e você vai para casa como santo porque você deu milão na igreja. No reino de Deus, na igreja de Jesus, não é assim que funciona. Santidade não se compra. Salvação não se compra. Benefícios de Deus não se compram na igreja de Jesus. Na igreja dos homens, sim. Quem dá 1.000, quem dá 500, quem dá 100, quem dá 50, tudo é comprado, tudo é vendido na igreja dos... Então Ele quer nos fazer participantes da sua santidade. O que estava faltando em Laodiceia? O que é santidade? Separação. A igreja de Laodiceia estava igual o mundo. Os crentes laodicenses estavam como os ímpios, como os pagãos, como os moradores da região viviam nas suas práticas dissolutas. Os crentes de Laodiceia não conseguiram se separar daquela cultura pecaminosa, daquele estilo de vida mundano. Então o que eles não tinham era santidade. Agora, para promover a santidade, o Senhor precisa desses artifícios, como um pai que corrige o filho, como um pai que repreende o filho, como um pai que açoita o filho. Vamos adiante, versículo 11. E na verdade, toda a correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, sempre foi assim. Mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. O que Deus quer quando Ele faz o que Ele faz com seus filhos? Ele quer santidade e Ele quer a justiça dEle implantada na nossa vida. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua...
Não há como desconectar Deus da sua justiça. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo estão fundamentados na justiça. E nós precisamos ser exercitados na justiça. Versículo 12: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente. Antes, que diz sua Bíblia, o que a igreja de Laodiceia precisava? Precisava de cura. A igreja de Laodiceia precisava de cura. Então o Senhor se manifestou a eles e disse: eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Bendito seja o nome do Senhor. Bom, agora então o Senhor vai continuar pedindo algumas coisas da igreja. Ele já tinha feito algumas petições, que depois eu vou ler de novo, e agora ele vai continuar fazendo algumas petições. Ele disse, voltemos em Apocalipse, capítulo 3, versículo de número 19. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Agora ele pede, número um, se pois zeloso. Ser zeloso aqui faça uma reviravolta na sua vida e seja fervoroso por mim novamente. Redirecione seu coração para mim, volte a se submeter a mim, e não ame o mundo, e nem o que no mundo há, mas ame a mim. É isso que o Senhor está dizendo para eles: ser zeloso. Depois, número 2, ele pediu para eles se arrepender. Se arrepender do quê? Do orgulho. O arrogante está na M e está cheio de arrogância, de altivez, de panca. Eles eram desgraçados, eles eram nus, eles eram cegos, eles eram pobres. Mas o que eles diziam? Rico sou, de nada tenho falta, estou enriquecido. É o arrogante, o soberbo, a soberba cega. Um arrogante não consegue ver a sua miséria. Parece que o arrogante, quando morrer, vai virar ouro. Se é que vai morrer, porque o arrogante parece que nunca vai morrer, só os outros. Ele vive como se nunca fosse morrer. O soberbo é assim. Então o Senhor está dizendo: arrepende-te, larga o teu orgulho, se desfaça da tua soberba, pare de imitar os gentios. O que os gentios buscam? Jesus disse em Mateus capítulo de número 6, o que os gentios buscam. Então ele disse aos seus: não andei ansiosos pelo que haveis de comer, pelo que haveis de vestir, por onde vocês vão morar. Não andeis ansiosos por estas coisas. Vosso Pai Celestial sabe que vocês necessitam das coisas elementares e básicas da vida. O Pai Celestial sabe. Não coloquem o coração de vocês nisso. Não coloquem a esperança de vocês nisso. Porque quem faz isso é pagão, é gentil. Então Jesus está dizendo: parem de viver como gentios que só buscam as coisas deste mundo. Eles só buscavam dinheiro, prazer pelo prazer. Eles não conseguiam servir ao Senhor de forma fervorosa. Eles não conseguiam colocar Deus em primeiro lugar.
Então o Senhor está dizendo: mude suas decisões, escolha alegrar o coração daquele que pode dar a vida eterna. Tem tesouro maior que a vida eterna? Nada se compara ao céu de luz que Jesus foi preparar. Aleluia. Então ele está dizendo: arrepende-te. Arrepender-se aqui significa aceitar o que Deus está vendo. O que Deus estava vendo? Estava vendo miséria, pobreza, cegueira. Eles estavam vendo riqueza. Eu não tenho falta de nada. Sabe aquela pessoa está com a vida toda podre? Você vai falar com ela: não, você se enganou. Não é comigo, eu. Arrepender-se significa: ei, aceite o que Deus está vendo em você. E o que Ele está vendo em você não é nada bom. É só panca, é só orgulho, é só soberba. Você é um desgraçado. Dá para fechar os olhos? Dá para levantar uma das mãos e dizer depois de mim: Senhor, como é fácil se ensoberbecer, como é fácil virar arrogante, orgulhoso e se achar melhor que os outros. Deus nos livra dessa desgraça e ajuda-nos a lembrar que nós somos, como todo mundo, pó. Viemos do pó, ao pó tornaremos. É barro. Eu sou barro. Eu sou barro. Ajuda-me a aceitar que eu sou barro, que tu és oleiro, que tu faz do jeito que quer, que tu está no controle, que o Senhor comanda. É por isso que a melhor decisão que nós fizemos na nossa vida foi entregar o nosso nariz ao Espírito Santo. Guia-nos, Espírito Santo, ao caminho da humildade, da sinceridade, pois é o melhor caminho a trilhar. Amém. Você pode louvar o Senhor? Quando Deus vê um soberbo, Ele lembra de Satanás. Versículo 20. Jesus disse: eu estou à porta. Ei, o Valdecir e a Maninha estão à porta? Eles estão à porta? Mas eles estão que nem Jesus? Eles estão à porta. Ninguém mais perto da porta do que o Valdecir e a Maninha. Eles estão à porta. Mas eles estão que nem Jesus? Não. Jesus não estava na porta do lado de dentro. Jesus estava que nem o Dudu. Ele estava na porta, um pouquinho mais longe da porta, lá o Dudu está, mas para o lado de fora. Eis que estou à porta. Laodiceia é a igreja tão distraída com o mundo, tão distraída com o mundo, que ela não percebeu Jesus saindo. Laodiceia é uma igreja tão distraída com as coisas do mundo, tão entretida com as coisas do mundo, que ela não percebeu Jesus saindo dela. Jesus foi empurrado para fora, ele tinha que sair. O que é que fez Jesus sair?
O que é que fez Jesus sair? Uma pessoa com ânsia de vômito não consegue ficar parada. Uma pessoa com ânsia de vômito não consegue ficar parada, porque ela está com ânsia. Uma pessoa ansiosa, aquela ansiedade, eu estou com uma ânsia, ela não consegue ficar parada. E uma pessoa que está prestes a vomitar, não gosta de vomitar na frente das pessoas. A igreja de Laodiceia estava deixando Jesus doente. E educadamente, Jesus vai vomitar lá fora. Eles não percebem que Jesus está com ânsia de vômito. E Jesus começa a se retirar da igreja. Quando você vem para o culto, você vem pensando em Jesus? Quando você vem para o culto, você vem pensando em dar o melhor para Jesus? Você se importa com o que Jesus vai achar do seu culto? Isso passa pela sua mente? Mas eu já disse no início, só reforço agora, ele é tão compassivo, que apesar dele sair, ele não vai longe. Ele fica a uma distância do seu braço, porque ele quer fazer algo. O que ele quer fazer? Ele quer retornar. Porque ele não pode ficar longe da sua noiva. Ele quer estar no meio do seu povo. Ele não quer estar de fora, ele não quer estar longe, ele quer estar no meio do seu povo. Agora, ele fica à porta batendo. O que ele ficava fazendo? Ele não forçou, ele não arrombou, ele não obrigou, ele bate. Ele bate. Sabe o que eu vejo nisso? Diga depois de mim, a ternura de Jesus. Jesus é terno. Eu vejo a sua ternura ao bater para um povo que nem percebeu a sua saída. Abro um parênteses aqui, eu não sei se eu fechei o outro, se eu não fechei, fecho agora, mas a verdade é que eu quero abrir um parênteses agora. Ei, está na moda dizer, sou igreja. Está na moda, qualquer pessoa, eu sou igreja. Beleza? Agora tem muita gente dizendo que é igreja sem Jesus. Tem muita gente cara de pau por aí dizendo que é igreja, mas não tem nada de Jesus. Além de bater, ele faz mais alguma coisa. Além de bater, que ele faz? Olhe para o texto. Eis que estou à porta e bato. O que mais que ele faz? Ele fala. O que ele fala? Se alguém ouvir a minha voz. Qual é a maior característica de alguém que tem Jesus? Qual é a maior característica de alguém que tem Jesus? João 10, 1 a 4. Vamos ler? Qual é a maior característica de alguém que tem Jesus? Se você diz que tem Jesus e não lê a Bíblia, você é mentiroso. Se você diz que tem Jesus e não gosta de ouvir a pregação da palavra de Jesus, você é mentiroso. O mundo está cheio de mentirosos
que dizem ter Jesus, mas fogem da Bíblia, não gostam da Bíblia, reclamam da Bíblia, e tudo que eles puder fazer, que os leve para longe da Bíblia, show de bola. Então eles gostam de monte e gostam de louvorzão. O que não tem no monte? Bíblia. O que não tem no louvorzão? Bíblia. Que disse Jesus em João 10, versículo 1: na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, é o pastor das ovelhas. A este, o porteiro abre, e as ovelhas, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para, e quando tira para fora, as suas ovelhas vai adiante delas. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas. E as ovelhas o seguem. Vocês podem dizer por quê? Por que as ovelhas o seguem? Jesus tinha uma esperança lá fora. Por mais que a minha igreja esteja cheia de bode, uma cabritada dos infernos, ainda tem ovelha lá dentro. Aleluia! Sempre haverá um remanescente fiel. Sempre haverá um povo, no meio do povo, haverá um povo seu, zeloso, especial, de boas obras. Sempre haverá ovelhas, e aonde tiver ovelha, Jesus vai bater. Por quê? Porque Ele é pastor. E pastor gosta de ter cheiro de quê? De ovelha. Aleluia. E as verdadeiras ovelhas, as ovelhas que vão morar no céu, elas têm uma nova relação com a voz de Deus. Aqui está a voz de Deus. Elas ouvem a minha voz. Cabrito faz 200 quilômetros para ouvir profetinha. Bode precisa de revelaçãozinha, de profetada. Ovelha só precisa da Bíblia. Só precisa da Bíblia. A maior, a mais importante, a inerrante, a infalível palavra de Deus está aqui, a Bíblia. Quem vai morar no céu ama a palavra de Deus. O que manda Jesus embora? A falta da palavra no altar. Quando só se tem tempo para bajular homem, quando só se tem tempo para falar do homem, quando só se tem tempo para dar presente para o homem, quando só se tem tempo para fazer festa para o homem, e não tem palavra, Jesus, Mas glória a Deus, que mesmo sendo forçado a sair, por causa da ânsia que algumas igrejas locais lhe oferecem, ele não desiste, ele continua batendo e ele diz: se alguém ouvir a minha voz.
Ei, deixa eu saber se você gosta de ouvir a voz dele. Deixa eu saber. Você gosta de ouvir a voz dele? Você gosta? Você em casa, você gosta da voz. Você que me ouve pelo rádio, você gosta da voz de Jesus. A voz de Jesus, a voz de Jesus. Se alguém ouvir a minha voz. Isso é o que Jesus faz. Pausa. Agora Jesus vai parar. Ele é amor? É. Mas ele vai parar. Por quê? Ora, ele já bateu. Ele já falou. Ele já aconselhou. Qual é a parte dele? Qual é a parte dele? Bater. Qual é a parte dele? Aconselhar. Ei, compre ouro refinado no fogo. Ei, compre vestes brancas. Ei, compre colírio para ver. Ei, sê zeloso. Ei, arrepende-te. Ei, ouça a minha voz e abra a porta e eu vou fazer o que eu quiser fazer na vida de vocês. Tem a nossa parte? Tem a nossa parte? Pois é. Agora você imagina uma pessoa que não quer compromisso com Jesus. Porque uma pessoa que não quer compromisso com a igreja, ela não quer fazer a sua. Jesus faz tudo? Irmãos, com ânsia de vômito, Jesus podia ter saído correndo. É isso que ele faz? Ele sai, toma um ar, talvez até vomite, mas ele volta para a porta. Se alguém ouvir a minha voz. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu entro por uma ovelha. Eu retorno por uma ovelha. Tem ovelha aí, tem ovelha aí. Eu retorno por uma ovelha. Então ele diz: se vocês fizerem a parte de vocês, que é abrir a porta para ouvir a minha voz, então eu vou cumprir o meu desejo de mudar e de transformar. Ele disse: entrarei. O que ele disse? O que ele disse? Entrarei. Jesus quer estar no meio. Jesus quer estar no centro. Jesus quer estar no lugar mais alto. Jesus quer estar próximo. E ele disse: e com ele eu entrarei, e com ele, e com ele, e ele, e com ele, e ele. Jesus quer relacionamento. O que Jesus quer? Ele quer comunhão. Ei, por favor, irmãos, dá para imaginar um culto sem Jesus? Você já teve esse desprazer? Você já teve esse desprazer de ir num culto e ficar procurando, cadê Jesus daqui, caramba? É só o estreludo. É só o bababã. Porque ele pulou. Tem que dar o know-how do estreludo. Tem que dar performance. É isso. Tem pregador, tem pastor que se constrange. Ô, gente, eu sou crente, viu? Eu sou servo de Deus, eu sou de carne e osso. Eu vou no banheiro, faço o número 1 e faço o número 2, que nem vocês. Porque tem umas pessoas que parece que eles são do outro planeta, outro nível, outra... É um desprazer esse tipo de culto. Eu evito. Quando o culto vai ter esse caráter, me dá dor de barriga. É ruim de me pegar nesses cultos.
Agora você quer me dizer que Jesus vai ser adorado, vai ser celebrado? É Ele que é o centro? Opa, eu estou dentro. Pode estar chovendo, pode estar frio, pode estar calor, posso estar cansado, pode estar com dor, posso estar como eu tiver. Se é para adorar Jesus, eu estou dentro. Agora, se é para ficar fazendo para os homens, a promessa. Para a igreja mais desviada, Jesus faz a maior promessa. É muita misericórdia. Para a igreja mais desviada, Jesus faz a maior promessa. E eu tenho uma explicação. Porque Jesus se lembrou muito do diabo pensando na igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia estava fazendo tanto a vontade de Satanás, que Jesus lembrou tanto dele, que na hora de prometer para o vencedor, para as suas ovelhinhas, aqueles que vão suportar viver no meio daqueles bodes, no meio daqueles cabritos, no meio daquele joio, no meio daqueles arrogantes, daqueles soberbos, para as ovelhinhas deles que conseguirem suportar sem sair da igreja. Ele vai fazer tudo o que Satanás queria. O que Satanás mais queria, irmãos? Sentar no trono. Era tudo que ele mais queria. Ele conseguiu? Ele vai conseguir? Mas o arrependido, o zeloso, aquele que tem ouro comprado no fogo refinado, aquele que tem vestes brancas, aquele que tem colírio para ver a glória de Deus, aquele que serve a Jesus de todo o coração, de todas as forças, de todo o entendimento. Sabe o que vai acontecer? Um dia ele vai dizer: vem cá, vem cá, vem cá, senta no meu trono. Irmãos, isso excede o entendimento. Só pela sentadinha no trono, irmãos, eu nunca largaria Jesus. Só pela sentadinha no trono eu nunca largaria Jesus. Mas tem só sentadinha no trono? Tem, ó, muito mais. Como é que eu vou trocar dinheiro por cachaça? Como é que eu vou trocar dinheiro por filmezinho? Como é que eu vou trocar Jesus por vinhote? Como é que eu vou trocar Jesus por mulherada? Como é que eu vou trocar Jesus por poder? Como é que eu vou trocar Jesus? Como é que eu vou trocar esse Jesus? Você tem coragem? Você tem coragem de trocar esse Jesus por porcaria deste mundo? Deixa eu dizer para vocês, está assim de gente que tem coragem. Que essa coragem você nunca tenha de trocar o Jesus da Bíblia pelas porcarias desse mundo. Seduções deste mundo, essas coisas passageiras desta vida, mas que o teu desejo seja ser fiel a Ele. É por isso que Jesus termina a sua carta dizendo: quem tem ouvidos, ouça. Irmãos, escutem. A principal característica de um morno, ouvir o que o Espírito diz ou não, tanto faz. O morno não está nem aí para a voz do Espírito. Por isso Jesus disse: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz na televisão. Não? No parque de diversão. Não? No trabalho. Não? Ouça o que o Espírito diz aonde? Onde é que ele diz? Sabe quem é que vai morar no céu?
quem está misturado com a igreja de Jesus. Quem está aliançado com a igreja de Jesus. Quem ama a igreja de Jesus. Quem está no corpo de Cristo através da igreja. São estes que vão morar no céu, porque o prazer dessas pessoas, como ovelhas, é ouvir a voz do bom pastor. É ouvir a voz do Espírito Santo. Vamos louvar o Senhor? Fique de pé, por gentileza. Fique de pé, por gentileza. Vamos ouvir e vamos cantar. Vamos cantar e vamos ouvir um louvor ao Senhor. Ei, você pode dizer para Ele que você não pode mais viver sem a voz dEle? Dá para você dizer: eu não vivo mais sem tua voz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. A paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. Ele te ama. E ao meu respeito eu sei, só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Ouvir teus segredos, não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. Ele prova o seu amor para conosco. Seu amor para conosco. Aleluia. Tu me das a paz que excede todo entendimento humano. Ovelhas de Jesus. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o teu plano. Ovelhas de Jesus. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E ao meu respeito eu sei, só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício hoje posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Oh, que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim.
Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Não quer nada em troca, tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Quero conhecer-te mais, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. Pai, nós queremos conhecer-te mais. Nosso prazer é ouvir os teus segredos. Os teus segredos que tu revelas a quem te temes, a quem te ama de verdade. Pai, estamos vivendo num mundo de frieza. Estamos vivendo num mundo de iniquidade. Estamos vivendo num mundo de falsa piedade. Estamos vivendo num mundo, Senhor, onde a perversidade está tomando conta do coração humano. No meio desta geração perversa, encontra um povo zeloso, encontra um povo arrependido, encontra um povo humilhado, encontra um povo que tudo que mais quer é ter o Senhor no centro. Pai, que nossas programações não afastem Jesus do nosso meio. Que nossas distrações não nos permita deixar de notar que Jesus está saindo do nosso meio. Nós não queremos virar casca, nós não queremos virar fachada, nós não queremos ter nome de que vive, mas está morto. Nós não queremos ter a falsa sensação de que não falta nada, quando na verdade falta tudo. Pai, livra-nos de sermos crentes oco, sem a Tua presença, sem a Tua presença, sem a Tua presença. Mas como nós cantamos frequentemente, nos leva onde a gente possa ouvir a Tua voz.
queremos nos mover pela tua voz. Se não for para nos mover pela tua voz, Pai, não deixa a gente dar um passo, porque a gente quebra a cara. Mas a tua voz é tudo para nós. E eu te agradeço, Pai, porque a devacaria tem ovelhas. A devacaria tem ovelhas. E é por elas. E é por elas que o Senhor está conosco. É por causa das tuas ovelhinhas que ouvem a tua voz, conhecem o teu cajado e a tua vara, e não se importam quando precisam ser repreendidas, corrigidas, açoitadas. Pelo contrário, elas agradecem, porque elas se sentem amadas quando o Senhor corrige, porque o Senhor corrige filhos, o Senhor corrige a quem ama. Encerro a minha oração, Pai, te pedindo: livra-nos de sermos econômicos em demonstrar que nós te amamos. Livra-nos, Senhor, de sermos econômicos em demonstrar que te amamos. Mas ajuda-nos, Pai, a sermos fartos na demonstração de amor por ti. Custe o que nos custar, venha o que vier, tudo que nós mais queremos é demonstrar que tu és o primeiro, que tu és o mais importante, que te amamos sobre tudo e sobre todos, e que não temos problema em ter compromisso com a tua igreja. Pelo contrário, Senhor, é um prazer nos comprometer com a igreja de Jesus. Por isso, obrigado pelo teu amor. O teu amor nos constrange. O teu amor excede o nosso entendimento. Em nome de Jesus, nós te adoramos. Amém. Glória a Deus. Louvar ao Senhor pelos vários irmãos e irmãs aqui de Vacaria, Canoas, Sarandi, São Marcos, Bom Jesus, São João Batista em Santa Catarina, Passo Fundo em Acorá, São Paulo capital e Caxias do Sul. E nós louvamos a Deus por todos que estiveram com a gente também aqui no nosso templo.